Meus queridos irmãos e irmãs, quero saudá-los a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça do nosso bom Deus esteja sobre todos vocês. Essa noite nós vamos ao Evangelho de Mateus. Abram suas Bíblias. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler dos versos 18 ao 22. Vamos ler então a palavra de Deus. Ouçam com atenção e com reverência. Diz assim: E Jesus, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam uma rede ao mar, pois eles eram pescadores. E disse-lhes: Segui-me, e eu vos farei pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram suas redes e os seguiram. E indo dali, ele viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com seu pai, Zebedeu, consertando as suas redes. E ele os chamou. E eles imediatamente deixaram o barco e seu pai e o seguiram. Amém. Vamos orar. Volte seus pensamentos ao Senhor mais uma vez. Nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Santo Filho, nos achegamos até a tua presença, pedindo em primeiro lugar perdão pelos nossos pecados, reconhecendo, Senhor Deus, que nós somos pecadores, mas também completamente confiantes no sangue de Cristo que foi derramado por nós. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nós te suplicamos que nesta noite o Senhor fale aos nossos corações para que o Senhor seja glorificado, para que a alegria das coisas do alto encha o nosso coração, para que a tua palavra alcance cada homem e mulher, cada criança que veio essa noite aqui, Senhor. Fale, Senhor Deus, diretamente à alma dos pecadores que estão aqui reunidos para te adorar. Fale com eles, Senhor Deus, de maneira que sejam tocados pelo Espírito Santo. Abra os corações, Senhor. A obra que só o Senhor pode fazer, faça essa noite, Senhor, nós te suplicamos. Vá àqueles que ainda não te conhecem, Senhor, e salve estas almas. Aqueles que ainda não renderam o seu coração a Cristo, que ainda não confessaram o nome do Senhor Jesus como seu Salvador. Deus, tenha misericórdia essa noite, Senhor. Tu os trouxe aqui. Abra os seus corações e mentes e salve, se porventura alguém aqui ainda não crê no Senhor Jesus. Usa-me, Senhor Deus, essa noite. Apesar dos meus pecados, das minhas falhas, incapacidades, que o Senhor fale através deste vaso para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui no começo do Evangelho de Mateus, no capítulo 4, o início da obra do nosso Salvador Jesus Cristo. Como nós vimos na última semana, o ministério do nosso Senhor começa na Galileia e ele sai da Galileia pregando o Evangelho em toda parte, nas redondezas onde ele está. Ele vai nas sinagogas e ali ele prega a palavra de Deus. Ele sai nas cidades circunvizinhas e também prega a palavra de Deus. Ele se dirige a pessoas particularmente e prega a palavra de Deus, de maneira que o ministério de pregação de Cristo começa naquele exato momento, depois de vencer as tentações de Satanás no deserto e anteriormente, depois de ser batizado. O nosso Salvador começa o seu trabalho, começa literalmente a missão
que ele recebeu do seu Pai, vir ao mundo salvar pecadores. O Senhor Jesus também, como era costume naquele tempo, no mundo antigo, era costume que os mestres tivessem um grupo seleto de homens, e às vezes de mulheres também, em que eles compartilhavam de uma intimidade e de um momento maior de aprendizado. Eram pessoas que estariam sempre com eles, nas suas escolas, nos locais em que eles ministravam seus ensinamentos. Se nós voltarmos um pouco antes aqui dos evangelhos, da época do evangelho, 300 anos aproximadamente antes, nós vamos encontrar a época dos filósofos clássicos da Grécia. Platão, Aristóteles, esses filósofos que nós conhecemos. E estes homens tinham também os seus grupos seletos. Platão tinha as pessoas que sempre andavam com ele. A maioria dos livros de Platão, na verdade, são diálogos que ele apresenta ali. Aristóteles também tinha os seus seguidores na sua escola. O próprio Aristóteles antes foi aluno de Platão e era um dos seguidores de Platão. Então era comum que os mestres tivessem ali as pessoas, as principais pessoas que estariam lhe acompanhando. Jesus também decidiu fazer isso. Quando o seu ministério começa, o nosso Senhor decide escolher alguns homens que, a partir de então, estariam sempre com ele para ajudá-lo na sua missão, acompanhá-lo na sua missão, contribuir de alguma maneira com o avanço do evangelho naquele primeiro século, no começo da história cristã. Então Jesus, ele chama 12 homens. O nosso texto vai apresentar alguns dos 12, os primeiros dos 12, não todos eles, mas apenas os primeiros. Agora, nós temos algo diferente aqui em relação a Jesus e os seus discípulos, ou os seus apóstolos, que eram os principais discípulos de Cristo, e os seguidores ou discípulos de Platão, Aristóteles ou qualquer outro mestre da antiguidade. A diferença está que o nosso Senhor Jesus, ele escolhe aqueles que ele quer que sejam seus discípulos, os seus apóstolos em particular. O Senhor vai a eles e os chama e eles os seguem. Não era assim com Platão, não era assim com Aristóteles, naquele tempo mais antigo e depois desse tempo também. As pessoas precisavam gostar do discípulo, precisavam gostar dos ensinamentos deles, precisavam concordar com aqueles ensinamentos e então decidir seguir o mestre. Mas aqui nós temos o inverso. Cristo vai até os primeiros discípulos, ou que seriam discípulos, e chama estes homens a segui-lo. Nós estamos aqui diante de uma doutrina das Escrituras Sagradas muito importante, valiosa, e que deve, sobretudo, nos fazer glorificar o nome de Deus, especialmente nós que somos cristãos, que nascemos de novo, que recebemos um novo coração da parte do Senhor. É a doutrina do chamado eficaz. O chamado eficaz é a doutrina que ensina que aqueles a quem o Espírito Santo fala ao coração, estes virão a Cristo. Então, o Espírito vai a tal pessoa, fala a tal pessoa, e ele fala pela palavra de Deus. Não espere ouvir uma voz especial do Espírito Santo, a não ser as Escrituras sendo pregadas ou lidas. É assim que o Espírito Santo de Deus fala ao coração dos homens. Então, estas pessoas, elas ouvem de maneira clara a voz de Deus no seu coração. Talvez vocês tenham, de maneira muito perceptiva,
dito assim alguma vez: eu tenho certeza que Deus falou no meu coração, eu ouvi Deus falar comigo. Você não está falando de nada relacionado ao pentecostalismo, às novas revelações do Espírito, não é nada disso. Você está dizendo que ao ler a Bíblia, ao orar a Deus, ao ouvir a pregação, você percebeu claramente Deus falar com você. E é assim que o Espírito de Deus age. O chamado eficaz é quando Deus fala ao seu coração pela palavra e você vem a Cristo, rende-se a Cristo. Os nossos pais, lá no século XVII, nossos pais batistas, eles escreveram sobre essa doutrina, e eu gostaria de começar a pregação, antes de entrar na nossa passagem para explicá-la, lendo a vocês o que os nossos pais escreveram, porque isso é muito importante. O texto diz assim: aqueles a quem Deus predestinou para a vida, ele apraz em seu tempo determinado e aceitável chamar eficazmente, por sua palavra e espírito, do estado natural de pecado e morte, do qual eles estão por natureza, para a graça e a salvação por Jesus Cristo. Isso ele faz iluminando suas mentes de maneira espiritual e salvífica, para que entendam as coisas de Deus, tirando-lhes o coração de pedra e dando-lhes um coração de carne, renovando as suas vontades e, por sua onipotência, dispondo-os para o bem e atraindo-os irresistivelmente para Jesus Cristo. No entanto, eles vêm a Cristo muito livremente, sendo para isso feitos dispostos pela sua graça. Esse chamado eficaz é somente por livre e especial graça de Deus e não provém de qualquer coisa prevista no homem, nem de algum poder ou agência da criatura, sendo ele totalmente passivo nisso, estando morto em seus pecados e transgressões, até que, sendo vivificado e renovado pelo Espírito Santo, ele é feito capaz de corresponder a esse chamado e a receber a graça oferecida e comunicada nele. Para isso, é necessário um poder que de modo nenhum é menor do que aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Isso está nos 2 primeiros parágrafos do capítulo 10 da Confissão de Fé Batista de 1689. Foi escrito, portanto, no século XVII, pelos nossos primeiros pais batistas reformados. Essa passagem que nós temos aqui diante de nós, ela não trata de um simples chamado ao apostolado, de um simples chamado de Cristo para homens serem seus discípulos, mas ela trata de um chamado de Cristo poderoso, que nós chamamos de chamado eficaz. É um chamado quando o Espírito, pela palavra, muda o coração, atrai o coração, vence o pecador, abre os olhos do pecador, o torna disposto às coisas de Deus, e por isso o pecador dá ouvidos eficazmente à palavra de Deus. Sempre que uma alma encontra Jesus, isso aqui acontece. Deus fala ao coração desta alma de maneira poderosa e eficaz. Ou, em outras palavras, de maneira infalível. Ele traz o homem a Cristo. Ele converte o pecador do seu caminho de pecado, ele muda o coração miserável do pecador, ele transforma o coração de pedra no coração de carne, e ele renova a mente do pecador, de maneira que ele venha a Cristo desejando, amando e glorificando o Senhor. Ele vem, vejam só, livremente, desejoso de estar com o Senhor Jesus e servi-lo e adorá-lo. Encontramos isso aqui, meus irmãos. Notem mais uma vez essa passagem. O Senhor Jesus, o nosso texto diz que ele caminhava às margens do mar da Galileia,
quando ele viu dois irmãos que eram pescadores. O primeiro, Simão, Pedro, e o segundo, André, estavam juntos. Eles estavam lançando redes ao mar, pescando, portanto. A palavra que a Bíblia usa aqui para rede é uma palavra, havia vários tipos de rede, e nas escrituras sagradas, na língua original, há uma palavra para cada tipo de rede específica. A rede aqui é o que nós conhecemos aqui como tarrafa. Então Pedro estava tarrafiando, lançando a rede ao mar, e depois ele puxava ali para recolher os peixes que estavam ali na rede. Ele estava, portanto, pescando, puxando peixes ali. O Senhor olha para esses dois homens. O Evangelho de Mateus, ele não diz isso aqui, mas se nós formos observar os outros evangelhos que narram esta passagem, nós vamos ter mais informações. E uma delas importante é que Jesus já conhecia Pedro e André. O Senhor já tinha falado, e quando eu digo falado, estou falando pregado para André e para Pedro. Inclusive, nesta passagem, se você observar o Evangelho de Lucas, você vai ver que Jesus está pregando às multidões de dentro do barco de Pedro, e Pedro fica impressionado, ele está escutando toda a pregação. Quando Jesus termina, ele diz: Pedro, afasta o barco para o profundo do mar e lance as redes. E Pedro diz: Senhor, nós já fizemos isso o dia todo, não pegamos nada, mas por causa da tua palavra eu farei isso. E Pedro vai até o profundo, lança as redes e não consegue puxar as redes. E ele chama os companheiros de outro barco, e eles vão até lá para tentarem tirar os peixes, tantos peixes, numerosíssimos peixes, os dois barcos cheios de peixes. E Pedro fica olhando para o Senhor Jesus e dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. E Jesus diz, depois de tudo isso que Pedro viu e que Pedro ouviu na pregação anterior, é que Jesus diz: farei de ti pescador de homens. O que nós temos aqui é o encontro ou o momento em que o Senhor Jesus chama estes homens poderosamente a segui-lo pela fé, e mais do que isso, a serem seguidores muito especiais do Senhor, pois seriam apóstolos do nosso Senhor e Salvador. Então note, quando o Senhor vê os irmãos Pedro e André pescando, o Senhor diz: segui-me, e eu vos farei pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram suas redes e o seguiram. Nós temos aqui, em primeiro lugar, a palavra poderosa de Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele olha para os dois pescadores e diz: segui-me. Eu fico pensando, irmãos, Pedro devia estar um pouco irritado, porque ele havia tentado pescar. Aliás, ele havia, é verdade, tentado pescar, porque não pescou, não puxou nada a noite toda, o dia todo. Então ele lançou as redes muitas vezes, tentou de um lado, foi em um lado do mar da Galileia, não tinha peixe, foi no outro lado, não tinha peixe. Estavam ali tentando pescar, tentando capturar peixes e nada de peixes. E aí então chega aquele homem e diz: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Talvez Pedro tenha dito: eu não estou pescando nem peixes, imagine homens. As minhas redes não apanham nem peixes, que dirá homens. Porém, irmãos, era a palavra de Cristo, era o chamado do Senhor Jesus. Era este chamado eficaz, poderoso, que vem com uma força e um poder de persuasão do Espírito Santo,
incapaz, o homem se torna incapaz de desobedecer a esse chamado devido ao poder que acompanha esse chamado. A palavra de Deus, ela é tão poderosa, irmãos. Ela é uma palavra incomparável, que quando ela é pregada, não importa se é pela boca de Cristo Jesus, ou se é pelos lábios de um semi-analfabeto, ou mesmo um analfabeto, não importa. A palavra de Deus, ela é tão poderosa, que quando ela quando ela é lançada, e o Espírito acompanha essa palavra, ela opera no coração dos pecadores. Os piores homens se rendem a Cristo. Os homens mais pecadores, os homens mais perversos, os homens do coração mais duro, se rendem aos pés de Cristo pela palavra de Deus. Porque a palavra é poderosa. Porque o Espírito Santo acompanha a palavra de Deus e ele penetra não apenas nos ouvidos, ele vai ao coração, ele penetra a alma do pecador e ali ele faz a tarefa dele. O pregador não pode ir além dos ouvidos. O pregador não consegue atingir a alma. Ele não vai até os lugares mais obscuros, difíceis, mas Deus chega nesses lugares. Deus atinge o pecador no alvo. Então, quando a palavra de Deus vai acompanhada do poder do Espírito Santo, ela convence. É por isso que a Confissão dos Batistas diz que a palavra os torna dispostos a Cristo, porque antes eles não estão dispostos ao Senhor Jesus, ao Evangelho, a servir a Deus. Mas a palavra, com o Espírito Santo, opera de tal maneira que os pecadores são mudados, transformados pelo poder de Deus. Eu contei para vocês uma vez uma história de um homem que havia sido contratado para matar um pastor. Era uma igreja no interior do Brasil, há muitos anos atrás. Isso não é uma história real, não é nenhum tipo de ilustração ficcional. E esse matador de aluguel estava com a sua arma ali, certo de matar o pastor, não queria saber quem era pastor, pouco importava se ele era casado, se tinha filhos, família, nada disso importava, ele queria fazer o trabalho dele e receber o dinheiro dele. E ele estava ali no último banco da igreja, e ele disse: na hora que o pastor começar a pregar, me disseram que os crentes baixam a cabeça para orar. E aí, quando todos estiverem de cabeça baixa, eu atiro no pregador, vai acontecer um tumulto e eu saio. Era o plano dele. E assim, ele sentou no último banco da igreja, a igreja cheia, o pastor começa o culto, e ele aguardando ali o momento da pregação. Comece logo pregação, eu tenho um trabalho a fazer. E ele está ali ansioso. Os irmãos, cada um prestando atenção. Quando o pastor diz: agora nós vamos meditar na palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia. E a igreja toda, então, abre suas Bíblias. E o pastor e o assassino espera os crentes baixarem a cabeça para orar. Mas eles estão com os olhos bem abertos com a Escritura. E o pastor lê a palavra de Deus e começa o sermão. E o assassino ali: que hora eles vão baixar a cabeça para me matar esse homem? Bom, deve ser em algum momento da pregação. Só que nisso ele começa a ouvir a palavra de Deus. Ele começa a prestar atenção nas coisas que estão sendo ditas. E sabe, irmãos, quando o Espírito de Deus está com a palavra, quando ele acompanha a pregação e atinge o alvo, é impossível não se render a Cristo. E durante essa pregação, esse homem foi atingido no alvo pelo Espírito Santo. E ele começa, em um certo momento, chorar. Ele chorava e soluçava, irmãos. O pastor pregando, e aquele homem que ninguém conhecia, lá no fundo, começa a chorar.
Alguns irmãos levantam e vão até ele, o que está acontecendo? O senhor está bem? Sentindo alguma coisa? E ele só chora e soluça, só chora e soluça. Quando termina o culto, a pregação, o pastor vai até lá falar com ele, e aquele homem não consegue falar bem, até que ele recupera um pouco o seu fôlego e diz: pastor, estou aqui hoje à noite, eu vim para matar o senhor. E ele mostra a arma para o pastor. Eu vim para matar o senhor, mas eu fui tocado pela palavra que o senhor pregou. E esse Jesus que o senhor pregou é maravilhoso. Veja, irmãos, um homem que foi disposto a matar é tocado pelo poder de Deus e é salvo. Vocês acham isso fantástico? É fantástico, não é? E é bíblico. Aconteceu a mesma coisa com Paulo. Lembram? Paulo estava indo perseguir cristãos em Damasco, no caminho para Damasco. Cristo aparece para Paulo, muda o coração de Paulo ali, e Paulo passa a ser pregador do evangelho. Porque Cristo falou ao coração dele. Todas as vezes que a palavra de Deus é falada e o Espírito age por meio dela, acontecem coisas extraordinárias, em especial a salvação de homens e mulheres. Pecadores são tirados do seu estado de pecado e miséria, limpos por Jesus, transformados e são feitos novas criaturas e são seguidores de Cristo. Não fique impressionado de Jesus olhar para Pedro e André e dizer: sigam-me, e vocês serão agora pescadores de homens. Veja, o texto diz no verso 20, e eles imediatamente deixaram suas redes e o seguiam. Aqui nós temos a resposta do pecador quando ele é atingido pela palavra de Deus com o Espírito Santo. Nunca é diferente disso. Quando a palavra vem com poder, como aqui, e como chegou ao nosso coração quando cremos, a resposta sempre será a mesma. Os homens irão seguir a Jesus pela fé. Eles olharão para os seus próprios pecados e pedirão perdão a Deus e olharão para Cristo e a sua beleza e seguirão o Senhor Jesus, não importa por onde ele andar. Eles seguirão no mesmo caminho de Cristo. Não importa se o caminho é difícil, não importa se o caminho é montanhoso, pedregoso, eles estarão dispostos a andar com Cristo. Não importa se pelo meio do fogo, não importa as adversidades, eles responderão a Cristo e seguirão a Cristo e caminharão com Cristo como servos do Senhor Jesus. Eles imediatamente deixaram suas redes e o seguiram. Para um pouco para pensar nisso. Aqueles homens eram profissionais da pesca. Eles viviam da pesca. Pedro e André estavam ali no seu barco de pesca. Ganhavam a vida na pesca. Mais tarde, depois disso, nós vamos encontrar mais dois irmãos, Tiago e João. Estes dois irmãos também viviam da pesca. Jesus estava ali num ambiente do mar da Galileia, onde havia muitos pescadores, pessoas que viviam disso. Muitos deles, como no caso de João e de Tiago, aprenderam a profissão com seus pais. Aqui, Zebedeu, o pai deles. E era algo que passava para os filhos. Viviam totalmente disso. Mas o texto diz que quando Jesus fala com Pedro e com André, eles imediatamente deixam as redes e vão seguir o Senhor. O que é que explica isso? Eles não pararam para pensar: será que é bom largar tudo que a gente tem aqui? Deixar a nossa profissão? Será que é o correto nós... Vamos parar, André, e vamos tomar algum tempo, alguns dias para pensar nessa proposta de Jesus? Não, irmãos, não houve nada disso. Porque a Bíblia diz de maneira muito clara, imediatamente, na mesma hora, imediatamente eles deixaram as redes e foram seguir Jesus. Que coisa fantástica.
a operação poderosa de Deus no coração do pecador, que transforma a vida do pecador, que faz dele um homem que olha diferente, que pensa diferente. Um homem cujo coração agora é atraído por Jesus Cristo e quer andar com Jesus, quer ouvir a palavra de Jesus. Ama Jesus ao ponto de negar tudo para estar com Cristo. Assim eram agora Pedro e André. Estavam dispostos, Senhor, nada mais importa do que te seguir. Não importa quantos anos nós temos de pesca, não importa o nosso barco, não importa as nossas redes, nada mais é tão importante quanto o Senhor. Nós vamos seguir o Senhor onde quer que vá. Pedro vai repetindo isso até a morte de Jesus. Senhor, eu nunca te deixarei. Eu sempre estarei contigo, Senhor. Nunca te negarei. É o que está no coração de Pedro. Porque a fé que é plantada no coração, irmãos, ela nunca retrocede. Você nunca deixa de ter fé uma vez que você crê em Jesus. Porque a fé é um dom de Deus. A fé não é algo que você tem no peito, algo que você mesmo criou, algo que você gerou. Não é produzido pelo homem. A fé, diz Paulo aos Efésios, é um dom de Deus. Então, ela nunca volta atrás, ela nunca retrocede, ela nunca é anulada. Você nunca deixa de crer. Por isso você nunca deixa de ser crente. Uma vez que você crê e é um crente em Cristo Jesus, nunca mais deixará de ser um crente em Cristo Jesus. Os casos que vocês conhecem de pessoas que estavam na igreja, professavam Jesus como Salvador e depois abandonaram e acabaram até blasfemando, provando de verdade que nunca foram crentes genuínos. Isso não é equivalente a pessoas que tinham fé verdadeira e depois perderam essa fé verdadeira. Estas pessoas nunca tiveram fé verdadeira. Elas nunca receberam o dom da fé. Elas nunca foram chamadas eficazmente pelo Espírito de Deus, pela palavra. A palavra chegou ao ouvido, mas nunca veio ao coração, nunca foi ao mais profundo da alma, nunca foram salvas. Estavam na igreja, cantaram, alguns pregaram, tiveram uma grande caminhada, uma longa caminhada com Cristo, mas nunca foram eficazmente chamados. Sua fé era falsa, era uma fé humana, pobre, miserável e maligna. A fé em Cristo vem do alto, irmãos. E ela vem nesse momento em que o Espírito opera. E a prova desta fé é a resposta dos cristãos ao chamado de Jesus. Algumas pessoas que eu conheço passaram por situações muito complicadas durante sua caminhada com Cristo. Eu conheço pessoas, algumas delas muito importantes na minha vida, que caminharam comigo, foram ovelhas minhas no meu primeiro ministério e passaram por coisas assim difíceis demais, irmãos. Situações muito dolorosas, sofrimento, sabe? Coisas assim impensáveis. E eu lembro de 2 casos em especial. Uma delas, uma irmã muito amada, que quanto mais a coisa estava difícil, e nós ficávamos aqui com a mão na cabeça, meu Deus, a irmã, e a gente ia visitar, a irmã estava a maior alegria do mundo. Glória a Deus, pastor Marcos. Amém, que o senhor veio aqui em casa, e era sempre sorrindo. Eu nunca vi ela com um semblante caído, triste. Sempre era cheia de alegria, e eu dizia, meu Deus, essa mulher está quase morta. Tudo arruinado, e ela está aí, glória a Deus, glorificando, feliz, sem reclamar de nada. E o outro caso era de um irmão que, quanto mais a coisa apertava, mais ele ia para a igreja, mais ele ia buscar o Senhor. Lembro de uma vez que ele chegou na casa dele, e ele trabalhava aqui em Teresina, e ele chegou quase na hora do culto, sabe? E ele morava longe da igreja, não tinha transporte, o transporte dele era uma bicicleta.
E ele pegou a toalha da mesa da casa dele, aquelas toalhas de plástico, pôs na cabeça, estava chovendo, pôs na cabeça e saiu de bicicleta com a mão na Bíblia e a outra segurando o guidão e o plástico. E ele andou cerca de 5 quilômetros de bicicleta para chegar na igreja e dirigir o culto a Deus. No meio da semana, não era domingo. E outros episódios destes irmãos. Amados, a obra que Deus faz é poderosíssima, irmãos. Nada nesse mundo vai destruí-la. Nada. Nós podemos estar tranquilos e sossegados no Senhor, porque mesmo que a coisa esteja totalmente desfavorável, nós ainda estamos nas mãos do nosso Mestre e nós pertencemos a Ele. Nós temos o selo do Espírito Santo, nós ouvimos a voz de Deus, a voz do Senhor. E por último, irmãos, aqueles que são chamados eficazmente pelo Espírito Santo, que respondem a Jesus Cristo pela fé, que exercitam a fé que lhes foi dada pelo Senhor, eles também são vocacionados. Eu acho fantástico porque o Senhor Jesus, ele usa uma ilustração do campo de trabalho de Pedro e André. Ele diz: eu farei de vocês pescadores de homens. Eles eram pescadores de peixes, era o trabalho deles, é o que eles sabiam fazer. Mas agora Jesus diz: vocês vão pescar homens. Vocês estão sendo vocacionados pelo poder do alto para pregar o evangelho de Jesus e agora ganhar almas para Cristo e não peixes. Perceba que eu contei a primeira história para vocês e eu vou apenas ler a segunda porque é exatamente igual. Olha o que acontece quando Jesus vai falar com os irmãos João e Tiago. Depois que ele encaminha Pedro, o texto diz no verso 21, e indo dali ele viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com seu pai, Zebedeu, consertando as suas redes. Veja, e ele os chamou, e eles imediatamente deixaram o barco e seu pai e o seguiram. Acontece a mesma coisa. Não foi por acaso. Veja, não é que Pedro e André foram tomados de surpresa e imediatamente ouviram Jesus. A mesma coisa acontece com os outros irmãos. Eles fazem a mesma coisa quando escutam Jesus falar ao coração deles. Eles deixam o barco. E há um detalhe interessante que Tiago e João, filhos de Zebedeu, eles tinham não apenas um barco, mas eles tinham uma indústria, uma empresa de pesca. A família deles tinha uma empresa de pesca. Não era só um barco que eles tinham. Mas o texto diz que quando Jesus chama os irmãos, vocês notaram que o pai ficou lá? O pai não foi chamado. O pai ficou lá. Mas os irmãos foram chamados. Cristo olhou para aquelas 2 almas, para aqueles 2 irmãos. E Cristo diz: segui-me. E eles imediatamente seguiram o Senhor. Deixaram o barco, deixaram o pai e imediatamente foram seguir o Senhor. Irmãos, o preço que o Senhor Jesus exige do discipulado, ele também é apresentado nessa passagem. Porque aqueles homens, como nós vimos no caso de Pedro e André, eles deixaram a sua profissão, eles deixaram a sua expertise, que era a pesca. Mas note, eles deixaram até a família. E o que o texto está nos dizendo aqui é a primazia de Cristo em todas as coisas. Não só nos negócios seculares, mas também diante da nossa própria casa. Nada é mais importante do que Cristo. Jesus diz no capítulo 10,
aquele que não me amar, em outras palavras, acima do amor que tem pelo seu pai, sua mãe, seus filhos, sua mulher, não é digno de mim. Você precisa amar Cristo mais do que ama qualquer outra pessoa. Você precisa olhar para o seu Salvador e dizer: Senhor Jesus, eu te amo acima de tudo. Eu amo o Senhor mais do que os meus filhos. O João, a Thalita, que tem os seus 3 filhinhos lindos aí, devem olhar para os seus filhos lindos e dizer: meus filhos, eu amo Cristo mais que vocês. Eu amo muito vocês, mas Cristo eu amo mais. E nós temos que ser capazes de amar a Cristo de todo o coração, não só de palavra. Cristo deve ser o nosso amor número 1. O número 1, irmãos, acima de tudo. Acima de qualquer coisa. Aí você talvez diga: pastor, isso é impossível para nós. Como é que eu vou amar Cristo mais do que os meus filhos? Que saíram de dentro de mim, as mães dizem. Pois é, irmãos, humanamente isso é impossível, mas quando o Espírito de Deus está envolvido e Ele manda no nosso coração, Ele transforma, Ele opera de maneira tal que isso é realidade para os cristãos. Aprendam uma coisa, irmãos. Uma pessoa que diz que ama os filhos, eu estou colocando os filhos porque acho que é a figura principal do amor em uma família, não é? Alguém diz assim: olha, eu amo meu marido, mas não como eu amo meus filhos. Isso aí já é um pecado, né? Porque a gente tem que amar mais o marido, os filhos depois vão embora, constituir suas famílias, né? Ou vice-versa. Eu amo minha esposa, mas não amo mas amo mais meus filhos. Não, também está errado. Veja, uma pessoa que diz assim: eu amo mais meus filhos, ou eu amo mais meu marido do que Cristo, essa pessoa ainda não conheceu o que é o amor de Deus. Porque o amor de Deus, o amor transformador, o amor que muda o coração do homem antes de Cristo é chamado de coração de pedra. Coração de pedra. Mas depois que Cristo transforma, ele é chamado coração de carne. E a palavra carne traz a ideia de sensibilidade. Um coração que foi mudado, ele era duro, como aço, como uma rocha. Agora ele é um coração sensível. Esse coração mudado, ele tem maior amor por Deus, por Cristo, do que por qualquer outra pessoa. Cristo vem sempre em primeiro lugar. Isso porque o Espírito trabalhou e operou e fez um coração assim, que leva você a amar mais o seu Senhor do que a qualquer outra coisa. E para finalizar, amados irmãos, apenas alguns pontos finais para a nossa reflexão. Todo homem que foi vencido na sua resistência contra Deus e contra o Evangelho, ele foi vencido pelo próprio Deus. Deus foi até ele pelo Espírito Santo e fez a obra no coração dele. Se você luta com Deus, se você vem à igreja, mas sabe no seu interior que não é um cristão genuíno, não nasceu de novo, ore e peça a Deus que fale o seu coração. Senhor, fale ao meu coração de maneira poderosa, de maneira transformadora, para que eu possa me tornar um homem ou uma mulher nova em Cristo Jesus, salvo em Cristo Jesus, porque até então você não é um homem salvo, mesmo vindo para a igreja, mesmo vindo para cá todo domingo, mesmo cantando, mesmo com a Bíblia na mão, lendo a Bíblia, você não é salvo se o seu coração é o coração velho. Você não é salvo se Deus não falou com você no seu coração, no seu interior. Você não é salvo se o seu amor por Cristo não é o amor número 1. Faça uma reflexão. Em segundo lugar, irmãos, esse chamado de Cristo, ele é invencível. Às vezes nós ficamos pensando: eu preguei para os meus pais, para os meus irmãos, eu preguei para amigos próximos, ou mesmo para pessoas que eu estou evangelizando. Essas pessoas nunca respondem positivamente. Eu prego, falo com toda atenção as Escrituras,
ensino as coisas de Deus, estudo para isso, sou preciso, oro antes de trabalhar pelas almas, mas a resposta sempre é não. A resposta sempre é não conversão, nenhuma aceitação, as pessoas retrucando o evangelho, as pessoas continuando blasfemando, zombando, rejeitando o chamado. E você diz, não, esses homens, eles não. Você tem que entender é que essa obra que você está esperando acontecer, não é você quem faz. Você nunca faz essa obra. Na verdade, você nem coopera com essa obra. Você não ajuda a realizar essa obra. Você é apenas aquele que fala. E o Espírito Santo é aquele que faz a obra acontecer. É aquele que muda o coração. Então não se preocupe em relação aos resultados dessa obra. Se preocupe em pregar. Se preocupe em anunciar para as pessoas, próximos, distantes, aqueles que você puder chegar. Se preocupe em falar para elas que elas são pecadoras e precisam se arrepender dos seus pecados e olhar para Jesus Cristo, que Ele somente é o Salvador e Ele pode salvar essas vidas. Se preocupe em dizer isso. Se preocupe em dizer aos pecadores que Jesus morreu na cruz para remir os pecados do seu povo e que se tal pessoa crê nisso, ela é salva, é parte do povo de Deus. Toda obra será feita pelo Espírito Santo. Somente por Ele. Lembrem, irmãos, Cristo pregou e multidões não creram. Cristo pregou, Jesus pregou e multidões não creram nele. Mas aqueles a quem, pelo Espírito Santo, a palavra foi levada direto ao coração, estes creram. Todos estes creram. Nenhum deixou de crer. O Espírito é invencível, a palavra de Deus é invencível. O Espírito Santo é irresistível quando ele decide salvar. Talvez não tenha chegado ainda o momento do seu parente, do seu amigo, da pessoa que você está evangelizando. Talvez você tenha gasto já muito tempo evangelizando, mas lembre, se forem pessoas que o Espírito falará ao coração, elas virão no momento apropriado. Elas virão. Não deixe de falar. Não deixe de pregar. Porque quando o Espírito falar, qualquer homem, qualquer mulher virá a Cristo Jesus com alegria. Eu lembro, irmãos, mais um caso aqui que me veio à mente, não estava aqui na minha programação, mas eu lembro que certa vez eu estava com a minha irmã e eu havia pregado algumas coisas e a minha irmã estava furiosa comigo. A casa dela era aqui a nossa igreja, onde eu pastoreava, e a casa dela ficava praticamente de frente à igreja. Já havia uma casa de frente, a dela era outra. E sempre terminava o culto, né? Eu ficava ali com os irmãos, e aí eu terminava e ia lá na casa dela. Ela ia para casa e eu ia lá na casa dela, tomava um café ali, depois a gente ia para casa. Eu morava bem perto da casa dela. E aí eu notei que ela acabava o culto, ela saía quase voando da igreja. Eu mal dizia o amém, ela estava dobrando ali, eu saindo da porta da igreja, zangada. E eu percebi, tem uma coisa errada aí. E cada vez que ela ia na igreja, ela voltava mais zangada, e aumentando a zanga dela. Aí um dia eu fui na casa dela, ela falava que gaguejava de raiva. E um dia eu fui na casa dela e eu disse, minha irmã, o que está acontecendo? Por que você está assim? Você não é assim. Você é uma pessoa amável, que ela é mesmo muito amável, mas você está tão zangada, com raiva, não fala mais com ninguém, sai da igreja voando. Me diga o que está acontecendo. Aí ela começou a falar, colocou lá muita coisa, o senhor está pregando assim, assim. Eu disse, olha, a gente tem que pregar o que a Bíblia diz. E eu comecei a mostrar algumas coisas para ela. Lê isso aqui. Aí eu ia na casa dela e dizia, olha, lê essa passagem aqui. E ela com raiva, todo tempo com raiva, mas ela lia. Aí passou-se uns 2 ou 3 meses, mais ou menos.
E eu fui na casa dela, depois de um culto. Ela me chamou, pastor, passa lá em casa, passa lá em casa. Eu já notei uma diferença, assim, grande, né? No astral, no semblante. Aí, quando o culto terminou, eu fui à casa dela. Quando eu cheguei, essa mulher estava... Ela nem falava, irmãos. De emoção, de alegria, né? Ela nem conseguia falar, só sorria. Pastor, eu estou entendendo, agora eu entendo. Agora eu estou vendo, meu Deus, como é que eu não via isso antes? As coisas de Deus, as maravilhas da Sagrada Palavra. Eu disse a ela, minha irmã, até para entender a Bíblia, Deus precisa nos agraciar, abrir nossos olhos e mentes e coração para entender as coisas que Cristo diz. Senão a gente não vai entender, a gente vai ouvir, mas não vai entender. E muito menos aceitar. Mas quando Deus entra na jogada, quando o Espírito de Deus vem ao coração, ele faz você entender. É por isso que você vai. Sabe por que os homens não vêm a Cristo? Porque eles têm uma imagem errada de Cristo. Seus corações odeiam a Cristo. Mas quando Deus opera neles e dá um coração novo, eles passam a entender quem é Jesus de verdade, a ver Cristo verdadeiramente. E amam o Senhor. Amam o Senhor e querem o Senhor e vão ao Senhor. A palavra é irresistível quando o Espírito Santo opera. Sempre lembrem disso. Quando alguém rejeitar, lembre, Deus ainda não falou o coração dele. Mas no dia que ele responder positivamente, lembre, foi Deus. Foi Deus quem falou. Ele ouviu o Espírito Santo e creu. E os seus pecados estão perdoados. Irmãos, o homem está cheio de pecados, de miséria. O homem está imundo. A visão e a imagem das Escrituras é que o homem está completamente acabado. A Bíblia diz, está morto em seus delitos e pecados. Mas quando ele ouve a voz de Deus no coração e ele crê, aí Paulo diz, Cristo lhes deu vida. Estando vós mortos em vossos delitos e pecados, Cristo lhes deu vida. É isso que acontece quando a palavra é pregada e o Espírito Santo vai lá e opera. Vida é colocada nesses corações. Eles creem no Senhor Jesus. Eu não sei como é que está o seu coração essa noite, mas eu quero dizer a você que se o Senhor Jesus, pelo seu grande Espírito, se Ele está falando a você, renda-se, porque você não tem como vencer essa batalha, irmãos. Não adianta você dizer, não é para mim, é para você. O Espírito encontrou você. O Espírito está falando agora com o seu coração. Ele está plantando sementes de vida eterna. Não só aqui, vida eterna em seu coração. Você pode relutar, você pode tentar fechar as Escrituras, não ir à igreja. Nunca mais você será o mesmo, porque o Espírito já atuou em você. Você virá. Deus diz, com o apóstolo Paulo, na sua conversão, ele diz, Paulo, difícil coisa é recalcitrar contra os grilhões. Ele está dizendo, Paulo, não adianta espernear. Os grilhões era algo que prendia o testículo do boi, algo pontiagudo, uma argola pontiaguda, que o animal tinha que ficar quietinho para não ser furado. Se espernear, furava, então ele se acalmava. Deus está dizendo isso. Ele pôs ali um grilhão, não adianta espernear, você pertence a Cristo. Se o Espírito Santo foi a você, não adianta, ele é invencível. Renda-se. Renda-se a Jesus Cristo, creia, seus pecados foram perdoados, que mais importa? O que você precisa ainda? Se tudo está dado, o céu é o limite, a vida eterna foi concedida, Cristo morreu pelos seus pecados, Deus enviou o seu Filho do céu para a terra, para morrer em seu lugar. O que é maior do que isso? Renda-se. Se o Espírito fala ao seu coração, renda-se.
E finalmente, igreja, a decisão que você toma ao andar com o Salvador Jesus Cristo, de todas as decisões que você já tomou na vida, esta é a maior, é a mais importante e é a única que trata sobre a eternidade no céu. Ouça a voz do Senhor quando Ele falar e venha. Venha rápido. Venha sem demora. O Senhor Jesus não rejeita ninguém que vai a Ele. Ninguém. Ele nunca vai fechar a porta. Ele nunca dirá, você não. Se alguém for a Cristo, não é rejeitado. Amém. Vamos ficar de pé e orar. Senhor, nós te damos graças, Pai, porque hoje, mais uma vez, no teu santo dia, a igreja se reuniu para adorar, louvar e bendizer o Senhor que nos salvou. Obrigado, Senhor Deus, porque a tua palavra é maravilhosa, Senhor. Tua palavra é uma graça que nós recebemos do Senhor, que não há preço neste mundo que possa pagar. É através da palavra que o Senhor salva pecadores, como nós. Através da palavra, o Senhor alimenta o seu povo para continuar caminhando pela fé em Cristo. E é pela palavra, Senhor Deus, que nós temos as maravilhosas promessas e garantias da eternidade. Nós te louvamos, Senhor, pelo Espírito Santo. Te louvamos porque o Espírito Santo infunde fé em nosso coração. O Espírito Santo nos ajuda, Senhor, a meditar na Escritura. Ele abre nossa mente e coração para entender as coisas de Deus e alimenta nossa alma com estas coisas tão doces e maravilhosas. Obrigado, Senhor, por nos trazer essa noite aqui para ouvir tudo isso. Nós temos certeza, Senhor, que são palavras do alto, do céu, das Escrituras para o coração do teu povo que está aqui, Senhor, de todos que vieram aqui essa noite. Abençoa, Senhor, cada família que veio aqui ouvir a tua palavra. Continue, Senhor Deus, operando no coração de todos nós que ouvimos tudo isso, todas as grandezas do Senhor, toda a operação majestosa do Senhor. Obrigado, Senhor, por esta igreja local, pelas muitas vidas que têm sido aqui alcançadas através da pregação da palavra. Obrigado, Senhor, como diz sempre o irmão Teixeira, por fazer esta igreja prosperar, crescer, se desenvolver e ser uma referência, Senhor Deus, em nossa cidade. Obrigado por ser tão generoso, Senhor, com todos nós. Obrigado por nossas crianças, por nossas famílias, Senhor. Cuida delas, Senhor. Cuida de cada membro da nossa casa. Aqueles que ainda não te conhecem, Senhor Deus, nos ajude a pregar para eles. Nos encoraje nessa missão, Senhor. E opere, Deus, com teu Espírito Santo no coração deles para que creiam e se rendam e sejam salvos. Nós oramos com alegria e com o nosso coração diante de Cristo Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Hoje nós temos a apresentação do André, mas antes de apresentar o André, eu vou dar uns avisos aqui aos irmãos.